Ai, que tristeza. Nossa, que legal. Agora você verá os 3 países mais pobres da Europa em 2024. Mas não se preocupe, não é um vídeo depressivo. Então veja aspectos problemáticos e informações interessantes de Kosovo, Ucrânia e Moldávia. Abraço do Norba e boa viagem. Kosovo. O terceiro país mais pobre da Europa é Kosovo, oficialmente denominado República do Kosovo. É um jovem país do sudeste europeu, localizado na Península Balcânica, ao sul da Sérvia. Não possui margem costeira e, em que pese a redundância, está cravado no coração dos Balcãs. Sua capital, Pristina, é sua maior cidade e o centro político e econômico do país. Apesar de seu reconhecimento diplomático mundial ser parcial, Kosovo tem se esforçado para afirmar sua posição no cenário internacional, pois sua declaração de independência é, de certa forma e historicamente, um pouco recente. Sua extensão territorial é de aproximadamente 11.000 km², o equivalente a quase 2 vezes o tamanho de Brasília. E sua localização faz fronteira com a Sérvia, Montenegro, Albânia e Macedônia. É um país montanhoso, com planícies férteis em algumas áreas. E seu clima é continental, que se caracteriza por baixas temperaturas e por apresentar períodos de neve, além de verões relativamente quentes. Suas principais atrações geográficas incluem as Montanhas Rugavas, consideradas um paraíso para caminhadas. Há também os lagos e cachoeiras escondidos, como o Lago Gazivoda e, também, as cachoeiras Miruche, num ambiente rochoso e isolado. O produto interno bruto per capita do país é de apenas $652. Esta cifra coloca Kosovo entre as nações mais pobres da Europa. A aparência do povo de Kosovo é bastante diversificada. Os albano-kosovares apresentam uma variedade de tons de pele, que vão do branco ao mais moreno. Os cabelos variam do loiro ao preto, e os olhos podem ser castanhos, azuis, verdes ou cinzentos. O albanês é o idioma oficial e amplamente falado em Kosovo, sendo a língua materna da maioria da população. E é a língua predominante nas áreas de educação, governo e mídia. Quer ver sua grafia e fonética? Confira. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Natën e mire. Mirëmbrëma. Si e ke emrin? Gëzohem që u njohëm. A flisni portugalisht? Porém, o sérvio também é um idioma muito praticado. Confira este idioma também. Pomazek Norbanum Kano Tako de Sato Stavit Komentar. Otumta Mislato Vadiu. Vuma Jizavalan. Zagraljajias Norbi. Apesar das adversidades, Kosovo conseguiu se integrar em importantes organizações internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. Essa participação é crucial para o país, pois oferece acesso a recursos financeiros e apoio técnico. A estabilização das relações com a Sérvia e a atração de investimentos estrangeiros são passos essenciais para garantir um futuro mais próspero. Veja 3 curiosidades sobre o país. Curiosidade 1. Kosovo é uma das nações mais jovens da Europa, tendo declarado a sua independência da Sérvia em 2008. Embora a independência do país continue a ser um tema de debate internacional, mesmo assim Kosovo foi reconhecido por mais de 100 nações até o momento. Curiosidade 2. Kosovo possui uma das populações mais jovens do mundo, com mais de metade na faixa etária abaixo dos 30 anos, e cerca de 70% com menos de 35 anos. Curiosidade 3. Apesar de ser um país pequeno, Kosovo possui uma rica herança histórica e uma abundância impressionante de monumentos naturais. Alguns de seus pontos turísticos mais famosos incluem o Monastério de Visoki Dekani e os parques nacionais de Bešćke e Nemuna.
conhecidos por suas paisagens montanhosas e biodiversidade. O centro histórico da cidade de Prizren, com sua arquitetura otomana bem preservada, é outro destaque que oferece um vislumbre da história cultural e arquitetônica do país. O futuro de Kosovo depende, em grande parte, da capacidade do país de superar suas dificuldades internas. E com a determinação de seu povo, Kosovo pode se tornar uma nação próspera e segura, apesar de sua recente e problemática autonomia em relação ao domínio sérvio. O Norba te convida agora a ver o segundo país mais pobre da Europa. E, se gostou, dá um like. Pode ser? Ucrânia. O número 2 no quesito pobreza em países da Europa fica com a Ucrânia. Localizado no leste europeu e tendo Kiev como sua capital e maior cidade, é um país de grandes contrastes e desafios. Operando como uma república unitária e com um sistema de governo semipresidencialista, a nação se destaca por ser um dos membros fundadores da Organização das Nações Unidas. E, também, por sua participação ativa em vários organismos internacionais, incluindo o Conselho da Europa e a Organização Mundial do Comércio. No entanto, a realidade econômica da Ucrânia é marcada por dificuldades persistentes. Com um produto interno bruto per capita de apenas $5.779, o país se posiciona entre as nações mais pobres da Europa. Essa situação econômica precária impede seu avanço em diversos setores, além de impor graves limitações que dificultam o desenvolvimento do país. A extensão territorial da Ucrânia é de 603.548 km², pouco maior do que os 586 mil de Minas Gerais. Em comparação com as extensões brasileiras, é um país pequeno. Porém, a Ucrânia é o maior país da Europa. Suas fronteiras envolvem a Rússia, Belarus, Polônia, Eslováquia, Romênia e Moldávia. Também possui uma região costeira no Mar Negro, ao sul. A geografia ucraniana é bem diversa, incluindo vastas planícies férteis, cadeias de montanhas, como os Cárpatos, na região oeste, e a Península da Crimeia, ao sul. Seu clima é temperado, mas apresenta invernos frios e verões relativamente quentes. Além das dificuldades econômicas, a Ucrânia enfrenta uma crise ainda mais profunda devido aos conflitos contínuos com a Rússia, causando graves danos à infraestrutura ucraniana, além de piorar os problemas econômicos já existentes. Isso torna a expectativa de progresso ainda mais desafiadora. As consequências negativas do conflito com a Rússia são graves, afetando a estabilidade política do país, bem como a segurança alimentar da população, além de gerar uma significativa crise energética ao país. Em relação à aparência física do povo ucraniano, de forma geral há uma grande variação de estereótipos. Isso se dá devido à diversidade étnica e regional do país. No entanto, algumas características são frequentemente observadas, como o formato do rosto, por exemplo, com maçãs do rosto bem definidas, agora a cereja do bolo. A cor dos olhos é muito variada, com tons de verde, castanho e cinza, mas o que mais prevalece são os olhos de cor azul. A cor dos cabelos também é muito variada, indo do ruivo ao preto. Apesar de sua estratégica localização geopolítica, a Ucrânia continua a lutar para superar os obstáculos que impedem o maior desenvolvimento do país. Sua disposição em aderir a organizações internacionais, juntamente com os esforços para manter relações diplomáticas com outras nações, são elementos positivos e passos importantes para o desenvolvimento do país. Mas se recuperar economicamente e alcançar uma estabilidade política mais sólida, são fatores que exigirão muito trabalho, articulação em política externa e muito tempo. O idioma oficial da Ucrânia é o ucraniano. Mas como é a fonética da língua sua escrita? Quer saber? Então, toma lá!
Вам подобається відео? Як ви думаєте, ноба провал не зрозумів тему? То допомозить каналу, поставивши лайк. Ноба онемив. Ейл зробить це зараз, будь ласка. Тамушку якшку вивай. Залишить це до кінця. Вивай забудет. A Ucrânia é um país deslumbrante e apresenta uma história muito rica, além do que sua cultura é vasta e seu território contém paisagens belíssimas. Veja agora 3 curiosidades sobre o país. Curiosidade 1. A Ucrânia é o lar da aeronave Antonov An-225 Mriya, conhecida por ser o maior avião do mundo e também é o modelo que tem maior capacidade para transporte de carga. Foi inicialmente desenvolvido para transportar o ônibus espacial soviético Buran, mas ainda representa um marco em relação à engenharia aeronáutica. Curiosidade 2. A famosa escritora brasileira Clarice Lispector nasceu na Ucrânia em 1920. Ela é uma das mais importantes escritoras brasileiras do século passado. Quando alguém a questionava sobre suas origens, Clarice respondia simplesmente que era brasileira e pernambucana. Curiosidade 3. Depois do desastre na usina nuclear de Chernobyl, em 1986, algumas regiões ficaram sem a presença humana durante décadas. Assim, é na Ucrânia onde foi criado o Centro de Biodiversidade, originado pela zona de exclusão de Chernobyl. A ausência de pessoas naquela zona fez do local um ambiente propício para a evolução de plantas e animais diversos. Desde cavalos selvagens até várias matilhas de lobos cinzentos, além de uma enorme variedade de aves raras. Tá errado. Só pode 3. Mas o Norba quer incluir mais uma curiosidade. Pode ser? Curiosidade 4. A Catedral de Santa Sofia, em Kiev, é considerada Patrimônio Mundial da Unesco. Ela foi construída no século XI e apresenta arquitetura bizantina, mantendo até hoje mosaicos e afrescos datados de sua construção original. A perspectiva para o futuro da Ucrânia dependerá, em grande medida, da resolução do conflito com a Rússia. O apoio internacional e a solidariedade das nações aliadas também serão cruciais para ajudar a Ucrânia a superar esse período desafiador de sua história, com vistas a construir um futuro mais próspero e estável. Vamos ao número 1 da pobreza? Ó coitado! Então, vem com o Norba que é sucesso garantido. Moldávia. Regido por uma forma mista de governo, a República da Moldávia está na condição de país mais pobre da Europa. O país não tem litoral e está situado na Europa Oriental, fazendo fronteira com a Romênia e com a Ucrânia, sendo sua capital, Chisinau, o centro político e econômico do país e a maior cidade da região. Sua extensão territorial é de 33.846 km², pouco maior que o estado de Alagoas, que tem quase 28.000. E sua geografia é composta basicamente por colinas e planícies, que são deslumbrantes, além do que o rio Dniestr é uma de suas principais características geográficas, atravessando o país de norte a sul.
O clima na Moldávia é continental moderado, sendo que a média anual de sua temperatura é de 17 graus Celsius. Porém, ao longo do ano o clima varia e apresenta uma média que vai de 3 a 30 graus Celsius. Apesar de sua localização estratégica entre a União Europeia e a Comunidade dos Estados Independentes, a Moldávia enfrenta desafios econômicos e sociais persistentes. Sua economia é classificada como de rendimento médio-baixo, com um produto interno bruto per capita de apenas $3.539. A aparência do povo moldavo reflete a complexa herança étnica e cultural da região, e apresenta uma variedade de traços físicos. Em geral, os moldavos têm tonalidades de pele que variam entre a clara e a morena. A cor dos cabelos variam do castanho claro ao preto, além do que os moldavos apresentam uma ampla gama de tons na cor dos olhos, incluindo castanhos, verdes, acinzentados e azuis. Muitos têm rostos ovais ou retangulares, com características faciais bem definidas, como a instabilidade política e os complexos legados históricos desde a sua independência da União Soviética, têm prejudicado o desenvolvimento econômico contínuo do país. Além disso, a imigração em massa de jovens moldavos, em busca de melhores oportunidades de trabalho no exterior, também tem contribuído para a diminuição de sua mão de obra produtiva. Além, os desafios enfrentados por Moldávia não se limitam apenas ao plano econômico, mas também a sérios problemas sociais, incluindo o acesso limitado a serviços de saúde de qualidade, de educação e de infraestrutura básica. A imigração elevada tem gerado uma lacuna significativa na força produtiva, carente de jovens com qualificação profissional. O romeno é a língua oficial na Moldávia. É usado na educação, governo, mídia e em praticamente todas as comunicações oficiais. Quer ouvi-lo e ver como se escreve? Aprecie. Dacă încă vezi postarea, Norba îți trimite o îmbrățișare de dimensiunea Europei. Mai ales partea cea mai prosperă. La urma urmei, nimănui nu-i place să trăiască cu dificultăți. Esti de acord cu el? Deci, să continuăm abordarea subiectului, dar mai întâi să ne uităm la o altă limbă. O idioma russo também tem uma presença significativa na Moldávia, embora não seja um idioma oficial. O russo é amplamente compreendido e usado no comércio e na mídia. É também uma língua importante para as relações com outros países da Comunidade dos Estados Independentes. Quer ouvi-lo também e observar sua forma escrita? Então, aprecie. Nova narracija. Citio ito video da skorošje rezultat. Problema kanala u tomu, kto on ne osvešćete odnu temu. Nărah nidje temi. Spasibo za prosno. A Moldávia sofre fortemente pela falta de investimentos estratégicos em infraestrutura, educação e desenvolvimento rural. Além disso, há o problema da precariedade em suas estradas e redes de transporte, dificultando o comércio e a integração econômica com os mercados vizinhos. Seu sistema educacional também não é dos mais avançados, o que prejudica a retenção de talentos e a capacitação da próxima geração de líderes e trabalhadores qualificados. Veja 3 curiosidades sobre a Moldávia. Curiosidade 1. A Moldávia é conhecida por suas vinícolas extensas e históricas. A vinícola de Cricova possui uma das maiores adegas subterrâneas do mundo, com mais de 120 quilômetros de túneis, que armazenam milhões de garrafas de vinho. Essas adegas não são apenas armazéns de vinho, mas também atrações turísticas, oferecendo passeios que exploram suas histórias e tradições vinícolas. Curiosidade 2. Dentro da Moldávia existe uma região chamada Transnistria, que declarou independência em 1990, mas não é reconhecida internacionalmente. Transnistria tem seu próprio governo, moeda, bandeira e até exército. A região mantém uma atmosfera peculiar, com muitos elementos da era soviética ainda presentes, incluindo estátuas de Lenin e símbolos comunistas. Curiosidade 3. A Moldávia possui uma diversidade natural impressionante, e um dos lugares mais bonitos do país é o Bohelvek, um complexo arqueológico e paisagístico, que inclui mosteiros esculpidos em rochas e ruínas antigas. Esse mosteiro está situado num cenário deslumbrante, ao longo do rio Holt, oferecendo uma visão fascinante da história da Moldávia antiga.
Para se desenvolver e sair dessa condição de país mais pobre da Europa, a Moldávia deve investir em apoio ao desenvolvimento rural, reduzindo sua dependência externa em setores econômicos voláteis. Também deve implementar reformas estruturais em vários setores com situações mais críticas, bem como promover um ambiente de negócios externos favorável. Com um compromisso contínuo com o desenvolvimento sustentável e com cooperação internacional, o país pode construir um caminho sólido rumo a um futuro de prosperidade e estabilidade no cenário europeu. Informações finais. Então pessoal, eu sou o Norba, e não sou expert em economia. Nem deveria entrar nesse assunto, mas se falar merda, pelo menos serve para os leigos terem uma noção, mesmo diante das besteiras que talvez venha a falar. Usarei uma forma bem simplificada sobre o uso do PIB per capita como forma de calcular o nível de vida de uma população. Primeiro o PIB. O que é? É a sigla de Produto Interno Bruto, ou seja, é o conjunto de riquezas produzidas por um país num determinado período de tempo. Essas riquezas são, de forma simplória, o que a indústria, comércio, agricultura, setor de serviços e outras áreas produtivas geram em riquezas ao país. O PIB também é um indicador econômico que serve para avaliar o nível de crescimento de um país. Segundo, a renda per capita, que significa montante, por cabeça, certo? Assim, avaliar o nível de pobreza ou riqueza de um país com base no PIB per capita é, na minha opinião, uma farsa. Veja por quê. Vamos usar um exemplo fictício. Num Brasil hipotético, no período de um ano, beleza? Vamos supor que esse Brasil tenha 500 habitantes, e que no período de um ano gerou um produto interno bruto de 20 milhões de reais. Para calcular o PIB per capita é só fazer uma divisão. Veja, 20 milhões dividido por 500 é igual a 40 mil reais. Isso significa que cada um dos brasileiros, em tese, obteve ganho de 40 mil reais num ano. Mas entre esses 500 habitantes, adultos, estão os assalariados, os desempregados, os trabalhadores informais, as mães que cuidam do lar, enfim, não condiz com a realidade. Esse método só serve mesmo para avaliar o nível de crescimento do país, mas não a situação financeira exata de seus habitantes. Isso significa que os PIBs per capita mostrados nos vídeos dos três países não significam o que eles tiveram como renda real. Entre os economistas existe uma preferência em adotar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, para indicar o nível de pobreza, mas não vamos complicar ainda mais. Quanto menor o PIB, maior é a pobreza, pois o crescimento do país foi baixo. E vice-versa. Porém, há um dado importante a ser analisado. Quando o PIB de um país é muito baixo, ele não tem recursos para oferecer necessidades básicas à população, como benefícios sociais, infraestrutura como saneamento, água encanada, saúde, educação, salários justos e aposentadorias dignas. Enfim, é por isso que o PIB per capita como indicador de pobreza é uma farsa no montante que atribui aos cidadãos, mas é coerente para identificar os níveis de pobreza ou riqueza de um país. A fonte utilizada foi o relatório de riqueza global da SS de crédito de 2023. E a postagem é um recorte do vídeo do canal @DiscoverTop10Places. Muito obrigado por ver minha postagem, e avalie se inscrever no canal para receber notificações de novidades, mas já aviso que demora. Canal sempre 3. Uma mesma temática, e sempre 3 abordagens. Abraço do Norba. A distribuição de renda é uma utopia, assim como a igualdade social e o respeito à diversidade e justiça igualitária.